Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Bem-vindo a um quadro novo aqui no canal. A gente vai analisar SaaS BRs, né? SaaS brasileiros. O que são SaaS? SaaS é Software as a Service e a gente vai ter uma visão completa de como que esses SaaS foram feitos, quais os clientes, como é que é o mercado, como que eles fizeram o marketing, qual a stack e, por fim, o resultado financeiro desses SaaS, né? A gente vai tentar calcular ali, tentar ver algumas dessas informações. Por que a gente está fazendo isso? Eu quero trazer pra gente uma visão de SaaS, de software, que vai para além de só a tecnologia, né? Percebe que a stack é um pedaço pequeno daquilo que a gente vai englobar, porque eu penso que as pessoas, né, a gente como deve, tem muito costume de construir algo sem ter uma visão completa de mercado, de cliente, de como que a gente vai fazer marketing disso, e eu queria casar essa visão, já que muita gente gosta de fazer projetos próprios, eu queria trazer tudo isso junto de uma maneira que eu consiga mostrar casos de sucesso e com sorte você pode se inspirar nesses casos, aprender alguma coisa com esses casos, ou no mínimo matar sua curiosidade, né? Ver como é que as pessoas saem de serem pessoas que estão apenas trabalhando e vendendo suas horas, para de repente criar alguns projetos pessoais, para de repente criar alguns projetos pessoais que geram dinheiro, que geram uma renda extra e às vezes focar nesse projeto como a sua atividade principal, que é o caso aqui de alguns. Bom, esse é o primeiro vídeo dessa série, não poderia ser diferente. A gente vai falar de quem a gente já falou algumas vezes, só que a gente vai esmiuçar o case deles um pouco mais, tá? Primeiro SaaS, então, é aqui a Abacate Pay. Eu tô usando uma resolução estranha, mas a nova UI deles ficou bem bonita, tá? Olha só, tá bem legal. É só porque a resolução da minha câmera tá... a resolução do browser tá meio quadradinha, né? Então não cabe a UI inteira. O que é Abacate Pay? Abacate Pay é, em poucas palavras, um gateway de pagamento. Nas palavras deles, oferece uma estrutura de pagamentos plug and play para que você comece a vender hoje mesmo. E um dos pontos que a Abacate Pay acerta muito, até um ponto que eu trouxe aqui, é que quando a gente vê dev fazendo SaaS, eles pecam no MVP, porque eles, né, pecam no V, no viável, e eles pecam no Product Market Fit, né, no PMF, porque eles pecam justamente na parte de mercado. O resultado disso é que é construído algo que ninguém quer. Não foi o caso aqui dos meus amigos da Abacate Pay, pô, a UI deles nova tá bonitona, ó, tá bem legal. Vamos começar então pela visão do produto. O que é a Abacate Pay, tá? E da onde que surgiu essa ideia? Bom, é um gateway de pagamento. O que é um gateway de pagamento? Vamos entrar em outro SaaS aqui brasileiro, tá? Esse aqui é o real oficial, a gente vai falar dele em outro dia. E se eu vim aqui, se eu quiser pagar, né, vamos escolher aqui, pô, esse aqui é um projeto de cortes, tá? E ele gera cortes do seu vídeo baseado em IA. Enfim, ele vem outro dia. Mas se eu quiser pagar aqui com o Pix, por exemplo, clico aqui, ele vai me direcionar para uma página para eu fazer esse pagamento. Essa página aqui é da Abacate Pay, tá? Eu faço esse pagamento, quem processa o pagamento é a Abacate Pay. Isso é um gateway de pagamentos, isso é o produto que está sendo criado aqui. Galego, mas por que usar a Abacate Pay, né? Não é super simples. Por que o Antônio aqui do Viral Day, do Real Oficial, não codou o próprio gateway de pagamentos dele? É porque ninguém faz isso. Ninguém processa os seus próprios pagamentos, ninguém faz isso do zero. Quer que eu te prove que ninguém faz isso? Tá aqui, ó. Quando você vai comprar um plano pago do ChatGPT, tá? Da OpenAI, eu venho aqui, ó. Eu quero pagar o ChatGPT Plus. Clico aqui no Get Plus. Onde que eu caio? Nessa página aqui, Powered by Stripe. Pois então, né, você percebe que nem é a OpenAI, que tem o ChatGPT, que teoricamente produz código por conta própria, foi capaz de gerar um gateway de pagamentos para eles mesmos, né, não faz sentido. Isso é algo que a gente quer terceirizar. Então a visão do produto, ela é muito simples. É um gateway de pagamento. Em 3 palavras tá explicado o que é o produto. Isso aqui é bom, tá, se você conseguir explicar o seu produto em poucas palavras, é uma vantagem. Bom, você tá vendo aqui, né, que a OpenAI usa a Stripe. Vocês devem estar se perguntando então, pô, se a Stripe já soluciona o meu problema, por que eu só não uso a Stripe, né? Já tenho um produto que já resolve o problema que eu tenho. Porque, né? Por que eu só não uso esse produto pronto, mais consolidado de uma empresa maior? E aqui a gente vai acabar falando de clientes e simultaneamente dos donos dessa empresa. A pegada aqui, a visão desse produto, de da onde surgiu a criação desse produto, é que se você olhar aqui, os dois fundadores, tá? São o Chris aqui e o Daniel Lima. O Chris, ele fez uma infinidade de SaaS antes da Abacate Pay, tá? Tu consegue ver aqui no handle dele alguns que ainda estão ativos, tem vários que não estão mais ativos, né? O Chris deve ter feito uns 10 SaaS. O Dani, né, cofundador, são cofundadores, também fez aqui, ó, quantos que ele tá listando de SaaS. E aqui ele botou os que deram errado e que deram certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abacate Pay é o 12º SaaS. O Dani e o Chris enxergaram duas coisas, né? Eles tiveram muitos problemas com gateways de pagamento, ou porque era uma dor de cabeça de implementar, ou porque, mesmo fazendo tudo certo, às vezes eles eram banidos do gateway de pagamento, ou banidos do banco, e tinham uma complexidade maior do que eles achavam necessário e taxas maiores do que eles achavam necessário. Se você olhar aqui embaixo, um dos grandes pontos de venda da Abacate Pay
é que a taxa, né, o quanto eles cobram na transação, costuma ser menor do que na concorrência, tá? E aqui eles fizeram algo interessante, né? Como eles têm essa experiência vindo de SaaS, né, tentando integrar com gateways de pagamento que já existem, eles resolvem uma dor que eles mesmos têm. Eles sabem que o produto deles teriam, no mínimo, 2 clientes, Dani e Chris. Certo? Eles sentiram na pele a própria dor que o cliente vai sentir, que vai motivar o cliente a ir para Abacate Pay. Claro, existem mais clientes ainda da Abacate Pay, né? Não são só os dois, depois a gente vai falar na parte de marketing. Mas a questão é, tem mercado para isso? Porque eu falei, né, a gente precisa de um produto que seja viável, né? Ele tem que ser viável. Abacate Pay é viável? É um business viável? Existe mercado para isso? Cara, aqui ó, a Stripe, ela roda 1,4 trilhões de dólares. A Stripe roda, dentro da Stripe, 1% do PIB global, tá? Do PIB mundial roda pela Stripe. Aqui, não existe uma necessidade tão grande de ver se o produto é viável, de ver se o produto é viável, porque ele já tá validado. O Dani e o Chris pegaram um produto que já foi validado pelo mercado. A Stripe já validou para eles. A demanda já tá confirmada, os clientes já estão confirmados, né? O que eles precisam fazer é oferecer um produto que consiga atrair clientes, né? Consiga convencer os clientes que, por acaso, usariam a Stripe a usar o produto deles, ou usariam algum outro concorrente, algum outro gateway de pagamento a usar o produto deles. Mas eles não estão inventando um mercado novo, eles estão abocanhando um mercado que já existe, que roda trilhões, literalmente trilhões de dólares por ano. Agora, tudo isso daqui, tá? Esses 3 primeiros pontos foram bem feijão com arroz. Eles criaram um produto que já existiam alguns no mercado, que eles mesmos tiveram dores utilizando alguns produtos no mercado, que eles acharam que eles podiam fazer melhor, no mercado que já existe, que já tem líderes, que já é um mercado consolidado, que já tem demanda. Até aqui tudo normal. Eu acho que um ponto que eles mandaram muito bem é esse 4º ponto de marketing aqui. E aqui o Dani e o Chris tiveram uma vantagem competitiva que eles souberam utilizar muito bem, que é o seguinte, né? Olha aqui, né, o número de SaaS que eles fizeram. Inclusive, se você olhar quem o Dani marcou aqui embaixo, isso aqui já revela um pouco pra gente, tá? Ele marcou o Mark, que é um francês, conhecido pela sua jornada aí com indie hacking. Chris e o Dani, como bons fazedores de SaaS, eles estão dentro, né, eles estão inseridos no contexto dentro desse movimento, a gente pode chamar de movimento, que é um movimento, né, aqui de indie hacking, building public, CEO de SaaS. Eles tiveram aqui uma vantagem que eles faziam parte dessa comunidade em certo aspecto, eles se inspiravam nessas pessoas daqui, e era um movimento que era bastante forte fora do Brasil, tá? E que no Brasil meio que não existia. Se você olhar, você tem grandes nomes aqui do Indie Hack, né? O maior deles é o Levels.io, que tem 740 mil seguidores. Os projetos deles faturam milhões por ano. Não tô brincando, tá? Milhões por ano. O Mark também tem 216 mil seguidores, ele não fatura milhões por ano, tá? Ele ainda deve estar no meio milhão, mas enfim. Esses são 2 grandes nomes da área de uma comunidade internacional grande que meio que não tem muita presença no Brasil, tá? Não existem muitas pessoas, muitos, assim, digamos, cabeças desse movimento no Brasil. E o Chris e o Dani tiveram uma vantagem de falar muito sobre isso daqui, tá? Não é per se uma vantagem, não é nesse aspecto que eu quero colocar, mas eles encabeçaram isso daqui, tá? Eles levaram isso daqui pro coração e eles falam de indie hacking, de building public e de SaaS pra quem quiser ouvir, tá? Eles têm ou tiveram uma comunidade de indie hackers que eles fomentaram ali no Discord, mas a pegada deles foi muito mesmo da comunidade. De estar inserido nesse movimento que cresceu fora do Brasil, cresceu dentro do Brasil também, em parte até um pouco por causa deles. Que, né, o Chris tem 7 mil seguidores no Twitter, o Dani ali os 10 mil, e eles falam muito disso, e pra quem quiser ouvir, e eles falam com todo mundo, eles têm um ânimo incansável pra fomentar essa comunidade aqui. E foi nessa comunidade que se criou a Abacate Pay, tá? Uma das grandes vantagens da empresa, a gente pode chamar de marketing, mas não é nem bem isso, é a interação que eles têm com a comunidade. Se você vir aqui na página da Abacate, tá? Eles têm aqui embaixo, ó, o Twitter deles. Eles têm um link pro Discord deles, eles são bastante ativos. E na medida que essa comunidade cresce, eles tendem a crescer junto com a comunidade, porque eles estão, né, sempre ajudando essas pessoas e inseridos nesse meio, as pessoas tendem a gravitar para usar eles como o provedor de pagamentos deles. Tanto é que o Real Oficial também, né, inserido nesse mesmo meio, inserido nessa mesma comunidade, vai usar aqui a Abacate Pay para processar o Pix, né? Então você tá entendendo como que foi o marketing, como que foi o market fit aqui? Tá entendendo a pegada? Não é bem aleatório. Eles resolveram problemas que eles tiveram com o gateway de pagamento, criando um produto que eles mesmos usariam, se inserindo numa comunidade da qual eles faziam parte fora do Brasil e tentaram fomentar um pouco mais esse movimento dentro do Brasil, com uma experiência, assim, de vários SaaS falhados. E eu não tô nem dizendo que eles tiveram essa visão que eu tô passando aqui agora pra vocês. Pode ser que foi uma visão que foi construída ao longo do tempo, mas fato é, não é um negócio aleatório, sem propósito. A coisa foi criada de uma maneira
bastante coisa, que faz bastante sentido. É uma pegada muito forte de ter uma interação e uma proximidade grande com a comunidade, e ouvir a comunidade e atender as demandas da comunidade que eles mesmos tinham, eles mesmos faziam parte da comunidade, né, da comunidade de indie hackers, e sentiam a necessidade que o produto deles soluciona, tá? Não é uma decisão totalmente aleatória de escolher qualquer coisa e tirar pra qualquer lado. Bom, vamos falar de tech stack então, né? Eu perguntei aqui pro próprio, né, pro próprio CTO da Avacate qual que era a tech stack. A tech stack atual dele é a seguinte, ó. Mongo, Node, Redis, BullMQ, tá? Uma coisa de mensageria aqui. Taylor Swift, mentira, TypeScript. Na verdade, essa daqui era a stack antiga, tá? Perdão. É porque ele tinha esse stack, esses eram a stack que eles utilizavam pro todos os SaaS até o momento, tá? Até o momento deles construírem Abacate. Na Abacate Pay, eles deram uma pequena mudada, em que agora eles usam o Redis nativo do BAN. Ao invés do VyTest, eles usam BANTest. Ainda estão com o React, substituíram o Next.js pelo Server-Side Render do BAN, Tailwind, Daisy UI e Zustand, tá? E o back-end deles feito em Elysia, ao invés do Fastify, que era como eles faziam antes. A infra aqui, o front-end tá rodando no Vercel, o back-end tá rodando em diferentes clouds, né? Eles são multi-cloud aqui. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, eles usam Next.js, ou usavam Next.js até agora. Eles usam a Vercel. Me falaram aqui que Next.js não escala, não é bom. Me falaram aqui que BAN não é maduro. Me falaram que Vercel é caro. Procede isso, galego? Por que dois desenvolvedores tão experientes tomariam essas decisões tão toscas? Existe um motivo pelo qual eu deixei a tech stack aqui quase pro final, tá? Porque essa é a parte menos relevante de um SaaS. Se você ver aqui, né, eles usaram Next nos últimos 10 projetos, provavelmente, que eles fizeram. Eles usaram JavaScript em todos os projetos que eles fizeram, eu acredito. Eles deployaram na Vercel em praticamente todos os projetos que eles fizeram. Vercel ser caro depende de você saber utilizar a ferramenta correta pro projeto, né, pra aquela parte. Como o próprio Chris falou aqui, o front é na Vercel e o back-end ele roda em diferentes providers. Então a parte que teoricamente seria caro rodar no Vercel não tá sendo rodada no Vercel, tá? Isso aqui é um entendimento da ferramenta. E provavelmente eles conseguem rodar esse front-end deles por $20 por mês, tá? Provavelmente não passa do tier de $20 da Vercel. Eles são entusiastas de tecnologia. Eles fizeram em BAN porque eles gostam, eles fizeram em Elysia o back-end porque eles gostam também, porque eles são entusiastas. Mas eu quero ressaltar que a tech stack é o menos importante. Se você olhar o Levels.io, o Levels aqui faz tudo em PHP. O Levels aqui tem 70 projetos que ele falhou, alguns que deram certo, e ele fez quase tudo em PHP. Ele joga tudo numa máquina do Hetzner e já era. Qual a tech stack do Levels? PHP, jQuery, SQLite, numa Hetzner com VPS e um Nginx. É só isso. É só isso, tá? Ele não usa nenhuma tech stack moderna. Então o ponto que eu quero levantar aqui é que, sério, tecnologia não é diferencial. Não é diferencial mesmo. Se o Levels fatura milhões com PHP e jQuery, qualquer tecnologia que você souber usar e souber usar bem é uma boa tecnologia, né? O Chris e o Dani estão provando aqui que, no caso deles, essa stack aqui de Mongo Database, TypeScript, VyTest com BAN, com Node e... Node, perdão. Node não, né? Node foi substituído pelo BAN, mas enfim. O Elysia aqui tá funcionando perfeitamente, tá rodando aqui um Tailwindzinho e ok, tudo certo. Então essa parte, né, que fique bem claro, não vai ser o seu diferencial aqui, tá? Simplesmente não vai ser esse o diferencial. Nunca vai ser esse o diferencial. Do Dani e do Chris, na minha opinião, o diferencial é esse aqui, ó. É a proximidade que eles têm com a comunidade. Eu acho que eles sabem disso, tá? Bom, vamos ver então os resultados, né? Acho que o resultado tá dando legal, né? O Dani tá lá em São Francisco, ou Florianópolis. É Florianópolis ou é São Francisco isso? Brincadeira, São Francisco. Tentando puxar investimento, talvez. Não sei, mas se ele chegou em São Francisco, tá dando um pouco certo, pelo menos, né? Vamos lá. O Abacate tem mais de 1.000 clientes e transacionou mais de 20 milhões de reais. Quanto que eles cobram por essas transações? Se a gente olhar aqui, eles cobram 80 centavos na transação independente, tá? Então a gente pode imaginar, pô, vamos pro propósito desse vídeo aqui, chutar um ticket médio de R$40 por transações. Vamos lá, eles fizeram 20 milhões de transações, R$40 por transação. A gente vai ter aqui, então, uma média de 500k de transações. Dessa média de 500k de transações, eles vão cobrar 80 centavos em cada transação, tá? Então a gente tem aí uma entrada de 400k de reais na empresa, só que boa parte disso é custo, tá? Eles devem usar alguma outra infra por baixo. E aqui a gente vai ter que chutar qual que é a margem de lucro deles, tá? Se eles estão cobrando 80 centavos por transação, eu acho difícil que eles tenham muito lucro, tá? Chutando pra cima, se eles derem sorte, eles conseguem lucrar 40 cents.
que é metade, né? Se eles conseguem lucrar metade, é 200 mil. 200 mil de faturamento desde o início da existência da Abacate Pay. Fácil, né? Facinho. O que eles tiveram que fazer pra chegar nesse ponto? Fazer uns 10 SaaS cada, né? Falhar em vários. Largar empregos seguros na gringa, né? Em que eles provavelmente estavam ganhando aí no mínimo 200k anual, mas eu acho que o valor de mercado deles atualmente seria 600 mil anual. É isso que eu acredito que, pô, um profissional como o Dani e como o Chris conseguiriam, tá? Realisticamente, 10 mil dólares por mês não tá além da capacidade deles. Então, realisticamente, abrir mão de 600 mil anual, ter uma dor de cabeça gigantesca. E foi só isso que custou pra ter esse faturamento aqui. Fácil, né? Super fácil. Acredito que eles vão achar que foi super fácil. Agora, com o Dani aqui, ó, felizão, lá em São Francisco. O Chris, cumprindo exatamente a meta dele de 2025, né? Ficar full time aqui como indie hacker na Abacate. Eu acho que eu posso responder por eles, tá? Que, olhando pra essa perspectiva, você pode estar pensando que não valeu a pena, né? A gente tá chutando aqui que eles faturaram 200k, tá? Pode ser que eles não tenham lucrado nada, que a empresa esteja rodando no 0 a 0. Mas tudo bem, eles têm uma empresa valiosa. Eu acho que o Dani vai acabar confirmando isso quando eles angariarem um investimento, né? A empresa deles, pô, na minha cabeça já vale mais de 1 milhão. Bem mais, provavelmente. E eu acho que a gente pode afirmar tranquilamente, tá? Que dessa jornada aqui deles, nenhum dos dois deve se arrepender disso aqui. Essa foi a primeira análise de SaaS BR que a gente fez. E a análise dos diferenciais aqui da Abacate Pay. Se você gostou desse quadro, deixa um comentário aí embaixo, que a gente vai analisar outros SaaS, se você tiver ideia de SaaS para analisar. Vão ter pelo menos mais 2 outros, mas dependendo do interesse, a gente pode manter esse quadro recorrente, né? De repente analisar um por mês e tal. Se você gostou dessa pegada, a gente pode falar de repente um pouco mais da stack, um pouco mais da tecnologia, ou então um pouco mais do mercado, um pouco mais de como validar o produto. Deixa nos comentários o que você acha que é interessante que eu fale mais.